noite! Boa noite! Eu sou Dominique Bueno, do Instagram @DominiqueBueno. E eu sou Luiz Vasconcelos e está no ar mais um Argumentando Tragédias. No programa de hoje falaremos sobre a saudosa obra Agamenon. É isso mesmo, Dominique? É isso mesmo, Luiz. Mas não podemos falar sobre Agamenon sem falar sobre o tragediógrafo Ésquilo. Ésquilo foi um grande poeta da Grécia Antiga, muito conhecido. Nascido em 525 a.C. em Eleusis, Ésquilo foi o autor de Agamenon. Alguns estudiosos afirmam que ele produziu 79 tragédias, mas outros insistem em dizer que o poeta, autor, fez até 90 peças. Olha, e essas tragédias geralmente refletiam sua aura apaixonada e foram provenientes de uma era bem heróica. Dentro das tragédias escritas por ele, nós podemos destacar a trilogia Auristeia, composta por Agamenon, Coéteras e Eumenes. Ésquilo inovou no mundo da dramaturgia. Inovações essas que nós trazemos até hoje. Ele aumentou o número de personagens dentro de uma peça para permitir mais conflitos entre eles, já que antes os personagens só podiam interagir com o corpo. Agamenon, tema do programa de hoje, foi a primeira parte da trilogia de Auristeia. Tem 1673 versos e, além disso, foi a primeira obra premiada em 453 a.C. na cidade de Atenas. Por fim, Ésquilo é também reconhecido como o pai da tragédia. Merecidíssimo, né, gente? Graças ao legado e às belas obras com que ele nos presenteou. E agora, Luiz, conta aí pra gente um pouco mais sobre a estrela do Argumentando Tragédias de hoje. Agamenon. O que falar dessa tragédia? Olha, Agamenon era o rei de Argos, mas antes de falarmos sobre ele, vamos falar um pouquinho da sua família, que já era bem trágica. Atreu, o pai de Agamenon, tinha um conflito com seu irmão Tiestes. E, um certo dia, em um jantar oferecido por Atreu para o seu irmão, ele oferece como prato principal os filhos de Tiestes. Ou seja, ele assassina e oferece como prato principal os seus sobrinhos. Meu Deus, vocês conseguem acreditar nisso? Se preparem, porque a história só tá começando. Quando Tiestes descobriu que ele tinha comido seus próprios filhos, ele lançou uma maldição contra toda a família de Atreu. Primeiro, a maldição cai sobre Menelau, filho de Atreu e irmão de Agamenon. Ele era casado com Helena, que é seduzida e raptada por Paris, filho de Príamo, o rei de Troia. Agamenon não ficou nada satisfeito com o ocorrido, então começa a liderar as tropas gregas e inicia a Guerra de Troia. É, Luiz, mas tem mais coisa aí nessa história, porque a viagem não podia ser fácil. Os mares não estavam favorecendo Agamenon de jeito nenhum, e ele só poderia seguir viagem se sacrificasse alguma coisa. E o que ele sacrificou? A própria filha, a filha Ifigênia. 10 anos se passam com o objetivo pleno de vingar a honra de seu irmão. E quando finalmente Agamenon retorna vitorioso a Argos, temos o ponto de virada da nossa história. Mesmo saindo vitorioso, a maldição ainda estava lançada sobre a família de Agamenon. E quando ele chega, percebe um cenário um tanto quanto diferente do que havia deixado. Clitemnestra, sua esposa, ficou no poder nesses 10 anos, mas quando ela descobriu que seu próprio marido havia sacrificado sua filha, Ifigênia, foi o fim para ela. Clitemnestra o traiu. E o traiu com ninguém mais, ninguém menos que Egisto. Você aí de casa sabe quem é Egisto? E você, Luiz, sabe quem é esse tal de Egisto? Não sei não, Domi. Pois então, Egisto é filho de Tiestes, um dos filhos que não morreu, é claro. Ou seja, ele é primo de Agamenon. E como ela, Clitemnestra, estava apaixonada pelo seu amante, eles decidem arquitetar um plano para assassinar Agamenon e também para vingar a sua filha, Ifigênia. E é aí que se dá o conflito principal dessa tragédia. Olha, esse relacionamento deu o que falar, porque ela tinha os motivos dela e Egisto tinha os motivos dele. Imagina a vontade dele de querer vingar o seu pai, o Tiestes, e seus irmãos. E Luiz, tem mais personagens chegando por aí. Quando finalmente os gregos vencem os troianos na Guerra de Troia,
Agamenon traz alguém especial como prisioneira de guerra. O nome dela é Cassandra e ela é filha de Príamo, o rei de Troia, portanto, irmã de Paris, que tinha sequestrado Helena lá atrás. Só que ela não é uma mulher comum, ela tem poderes. É verdade, Domi, Apolo tinha lhe concedido o poder da profecia, mas ela estava condicionada, ninguém acreditava 100% nela. Inclusive, ela até alerta Agamenon que quando eles voltassem, os dois iriam morrer. Agamenon é pego de surpresa por sua até então esposa, Clitemnestra. Ela o recebe como um deus. No chão, tecidos púrpura para que ele não pise o sol. Nossa, Domi, esse presente grego tá mais pra cavalo de Troia. Olha, chegamos no clímax da nossa história. Clitemnestra então assassina Agamenon. A peça então termina com o coro advertindo Clitemnestra que o seu filho Orestes, então no exílio, regressaria para vingar a morte de seu pai. Olha, que história, hein? Nós já sabemos que a parte principal da nossa história se desenvolveu em Argos e contou com 9 personagens. Mas e o cenário? O cenário era uma pintura colocada diante da cena, no fundo da orquestra, que representava a entrada do palácio. Essa entrada era aberta, o que permitia a entrada e saída dos atores de dentro do palácio. E ainda permitia que o público visse, aliás, entrevisse, o que acontecia na parte interior do palácio. Um detalhe que o vigia, que ficava no teto do palácio, ficava em cima de uma plataforma escondida por uma pintura. E o Argumentando Tragédias de hoje fica por aqui. Mas se vocês gostaram, agora vem um programa ao vivo falando um pouquinho mais de Agamenon. É com você, Rogério!